Anjos Não Tocam Essa Harpa, Nick Badge e Gene Manning. Este não é o audiobook ou narração da obra. Pode também conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais, mas não substitui a necessidade da leitura do livro pelo próprio leitor. E por se tratar de uma tradução minha do original em inglês, pode ainda conter eventuais incorreções, mas que não comprometem a integridade do entendimento do livro no seu todo. Nick Badge é doutorado em medicina, professor, editor, escritor e também pesquisador nas áreas da ciência, política e novas energias. É americano, nascido na Alasca e nome conhecido nos debates sobre esses temas. Gene Manning é jornalista especializada em tecnologias de energia elétrica não convencionais. E desde 1980, ela escreve e palestra sobre esse tema. Ela é norte-americana, também do Alasca, e vive atualmente no Canadá. Antes de tudo, uma explicação sobre o título do livro. A palavra harp e harpa no inglês americano possuem pronúncias similares. Assim, quando se fala harp, se está ao mesmo tempo parodiando acerca do programa do governo americano de pesquisas da ionosfera e partículas elétricas para alterações climáticas. Um projeto que iniciou-se em 1970 e foi efetivamente colocado em atividade em 1993. Por causa de seus potenciais efeitos nocivos, é feita a analogia de que essa harpa não é tocada por anjos, ou seja, não é coisa de Deus, é coisa do capiroto. E vale aqui também a explicação de que a estrutura física da harpa consiste em mais de 180 antenas, sala de controle e equipamentos afins instalados no Alasca, cuja finalidade é a de produzir testes ionosféricos. Já o funcionamento consiste na emissão de uma carga de energia de radiação de pelo menos 5,1 gigawatts. Como cada antena está equipada com um dipolo cruzado, elas podem tanto enviar quanto receber pulsos elétricos. E desde o início há suspeitas de que essa tecnologia pode ser usada como arma geofísica, e governos de países como Rússia, por exemplo, já acusou formalmente o projeto HAARP de ser efetivamente um instrumento de guerra espacial. E para efeito de informação, a ionosfera é a camada da atmosfera localizada entre 60 e 1.000 km de altitude. É composta de íons e plasma e reflete ondas de radiofrequência. A ionização dessa camada atmosférica é produzida pela radiação solar. E para quem não lembra as aulas de química lá do ensino médio, íons são partículas carregadas de eletricidade, resultado de um átomo ou molécula que perdeu ou ganhou elétrons, os chamados cátions e ânions. E é o balanço entre elétrons e prótons, ou seja, entre a carga positiva e negativa dos átomos, ou grupo atômico pelo menos, que irá desencadear efeitos diversos nos organismos humanos, animais, vegetais ou espaciais, atmosféricos que seja, no sentido de alterações nos elementos da natureza, ou seja, fogo, ar, água, terra. E os autores então apresentam uma linha do tempo passando por Nikola Tesla em 1900, patenteando um dispositivo para transmitir energia elétrica através dos meios naturais, ou seja, como dito, fogo, ar, água, terra. E a ideia é mostrar como as pesquisas no campo da manipulação dos pulsos elétricos já é algo antigo e sempre esteve envolvido com experimentos de alterações da natureza. Em 1938, por exemplo, cientistas propunham o uso de girotron para operar efeitos no céu noturno. Girotron é uma válvula ou dispositivo de radiação de micro-ondas de alta frequência. Uma das usualidades desse mecanismo era o de poder aquecer plasma e na fusão nuclear. E a partir da descoberta da frequência de ressonância da Terra em 1952, começaram então a se rascunhar projetos para experiências na camada iônica do planeta. Já em 1958, 3 bombas nucleares são explodidas no cinturão de Van Allen, a cerca de 3.000 km de altura. Não foi à época divulgado quais teriam sido os efeitos ou o propósito
Mas os experimentos foram suspensos abruptamente e, por volta de 1960, uma série de desastres climáticos começaram a ocorrer, antes inéditos. E antes disso, em 1958, no mesmo ano em que as bombas foram lançadas no espaço, o conselheiro da Casa Branca defendeu e reconheceu que a Marinha e Exército americano realizavam estudos de modificação climática a partir da manipulação de cargas elétricas no ar, no céu e na Terra. Como extensão disso, em 1961 aproximadamente, partículas de cobre foram despejadas na ionosfera, sob o pretexto de criar um escudo de telecomunicações. Seguindo-se a isso, também foram testados o despejamento de pó de bário e outras substâncias químicas. Uma das propostas era criar nuvens de íons artificiais no espaço próximo da Terra, abaixo do cinturão de Van Allen. E a coisa estava tão descontrolada que, segundo os autores, em 1962, já tinham sido lançados na atmosfera cerca de 300 megatons de dispositivos nucleares. E, para efeito de comparação, a bomba lançada em Hiroshima em agosto de 1945 tinha uma potência de 15 a 20 quilotons, o equivalente a 15 e 20 mil toneladas de dinamite. Para se chegar a 1 megaton é necessário 1 milhão de quilotons, isso é, 1 milhão de toneladas de dinamite em força de explosão. Na atmosfera foram lançadas 300 milhões em potência explosiva. E isso é tão drástico que apenas meros quilotons, 15 mil toneladas de potência explosiva nuclear causaram. Se isso causou tantos danos como a história registra referente às cidades japonesas na Segunda Guerra, o que imaginar então dos efeitos adversos decorridos da detonação dessas bombas nas camadas superiores da Terra? E ainda na década de 1960, cientistas canadenses e americanos desenvolveram satélites equipados com antenas de estimulação de ressonância para promover experimentos a partir de dentro do plasma espacial. E no final dessa década, cientistas russos identificaram frequências do campo magnético que podiam ser manipuladas para alterações ou interferências nas funções mentais e fisiológicas humanas. Em 1972, um aquecedor ionosférico foi desenvolvido na Noruega, capaz também de alterar as auroras desde a camada ionosférica. E descobriu-se como reduzir o conteúdo de elétrons da ionosfera por alguns períodos determinados, pelo menos. E foram então conduzidos experimentos de aquecimento da ionosfera no Colorado, em Porto Rico, em Nova Gales do Sul e outros lugares. E sob a aquiescência da ONU e dos Estados Unidos, claro. Em 1975, a Marinha confirmou que certas transmissões de frequência baixa na ionosfera estavam alterando a química do sangue humano. E próximo da década de 1980, nessa linha do tempo, pesquisadores da União Soviética conseguiram desenvolver experimentos de radiofrequência que pulsavam no mesmo ritmo do cérebro humano e capazes então de afetar as células nervosas cerebrais. Já em 1985, uma empresa de pesquisas ligadas ao governo dos Estados Unidos solicitou a patente de um método e aparelho para alterar regiões na atmosfera, ionosfera e magnetosfera da Terra. E mais tarde, essa mesma empresa solicitou mais 2 patentes similares, mas para dispositivos diferentes. Um ano depois, cientistas agora da Espanha desenvolveram técnicas de manipulação do campo magnético através de ondas de baixa frequência e descobriram que os pulsos eletromagnéticos podiam alterar a formação até de embriões das aves. Já das patentes de 1985 chamadas Island, foi que se desenvolveu um projeto final de aquecedor ionosférico e depois então denominado HAARP, H-A-A-R-P. Esse projeto de pesquisa chamado de aurora ativa de alta frequência foi desenvolvido por volta de 1994 e já em seu escopo final, dividido pelo menos em 3 fases. E daí até 1998, de 94 a 98, houve idas e vindas no projeto devido à pausa e liberação de recursos do governo, causados por impasses no Congresso americano, debates,
Mas mesmo assim, experimentos ainda continuaram nesse período em menor escala. E nesse mesmo ano de 1998, Nick Bedke, o autor desse livro, apresentou no Parlamento Europeu uma série de palestras sobre os verdadeiros propósitos da HAARP e seus potenciais riscos para a vida humana e o planeta Terra. E mesmo assim, em 2001, a HAARP se tornou totalmente operacional. O sistema HAARP, por sua vez, até onde se sabe, foi projetado para manipular a ionosfera. O sistema de antenas instalado no solo concentra energia de radiofrequência emitidas ou captadas em ondas, pulsos ou de forma contínua, e cada uma dessas formas irá atuar em um modo específico na camada ionosférica e reverberar para a Terra novamente, gerando os efeitos pretendidos por eles. E um desses efeitos é o de radiografar a superfície terrestre e identificar, pelo menos em tese, os perigos e ameaças militares inimigas. E aqui cabe até um comentário meu, não dos autores, de que esse é um dos motivos, mas existem outros, que faz com que a atuação do dispositivo HAARP esteja no centro de diversas suspeitas que ele interfere em ocorrências naturais, seja potencializando ou até mesmo provocando esses efeitos. É que as cargas ou pulsos eletromagnéticos lançados para a camada iônica da atmosfera reflexionam de volta para a Terra para produzir uma leitura da superfície terrestre e supostamente localizar instalações subterrâneas, minerais preciosos e sei lá mais o que. E esse campo magnético poderia penetrar várias camadas abaixo do subsolo. E daí suspeita-se que cause disrupção no interior do solo ou do mar e provoque, se não aumente pelo menos, a ocorrência de terremotos, de maremotos, de tsunamis. E não por menos, governos, cientistas e sociedade civil em diversos momentos já se manifestaram através de laudos e perícias técnicas, apontando o sistema HAARP como arma geofísica, que quer dizer que pode ser usado para finalidades de agredir países rivais por meio de ondas de radiofrequência capazes de influenciar o meio natural ou os elementos da natureza e causar danos geofísicos na terra, mar ou ar. Verdade ou história? O fato concreto é que, em todo o período de testes durante o desenvolvimento da tecnologia HAARP, houve inúmeros distúrbios climáticos em todo o planeta. Excessivo calor em regiões muito frias, extremo frio em regiões tipicamente quentes, chuvas e inundações fora de época, ou tornados e furacões sem a formação prévia das condições meteorológicas propícias a esses fenômenos. Muitos especialistas, contatados por parlamentares americanos inclusive, afirmaram em juízo e em posse de estudos de engenharia aeronáutica, física, geologia e outros ramos da ciência que a utilização das radiofrequências da HAARP poderiam incorrer em interferências em equipamentos eletroeletrônicos de aviões, espaçonaves, gasodutos, redes elétricas e até no cérebro humano em larga escala. E dependendo apenas de qual seja a intenção dos operadores da própria HAARP. Cerca de 90 deputados, para se ter uma ideia, alguns também presidentes de países interessados e grupos de cientistas chegaram a assinar nos anos 2000 uma carta-denúncia que enviaram à ONU e também a certos meios de comunicação pertinentes destacando os danos iminentes desse tipo de tecnologia. E Bedke e Gene nos informam também que não se trata apenas de energias inofensivas sendo despejadas numa camada superior da Terra, como alguns pseudo-celebridades científicas alegam para acusar os que estão legitimamente levantando questionamentos de conspiracionistas, chapéu de alumínio, etc. Na realidade, essa massa de energia é eletricamente carregada. Possui um nível de radiação e está apta a interagir com os íons do campo iônico, ou termosfera do planeta, como também é chamado. E uma das funções é superaquecer a atmosfera superior e depois essa carga energética é retornada para a Terra na forma de ondas longas que penetram o solo, oceanos e também os nossos corpos. Mas, convenientemente, qualquer alteração que for sentida em terra, céu ou mar, a mídia, a ONU e seus repercussores tratam logo de dizer que são culpa das mudanças climáticas. E que os seres humanos, claro, e não a HAARP, é que estão causando essas mudanças.
Mas repare na incongruência de tudo isso. Mais de 1,7 gigawatts de energia é despejada na atmosfera acima da Terra. Lá, ela interage quimicamente com as partículas plasma ou gases eletricamente carregados. Depois, ela fica superaquecida e é atraída de volta para a Terra pelas antenas HAARP, interagindo mais ainda com o campo magnético e ondas de radiofrequência. No entanto, nada disso interfere ou altera 1 milímetro sequer na camada de ozônio, na temperatura, na formação das nuvens de chuva, nas massas de ar polares, etc, etc. A única coisa, segundo a mídia as seclas da ONU, a única coisa que causa interferência em cada uma dessas coisas, céu, terra, mar, ar, é o pum das vacas, a flatulência dos boizinhos. Também o corte de árvores na Amazônia, ou as queimadas da Amazônia no governo Bolsonaro, o CO2 eliminado no processo de respiração humana e por aí. Acho difícil acreditar nisso. Nesse caso, eu concordo com os autores que diz que, tal como uma harpa pode tocar uma melodia de Mozart ou reproduzir uma marcha fúnebre, a harpa pode igualmente ser direcionada para causar malefícios ou benefícios através dos eventos da natureza. E uma prova disso foi que já na década de 1950, uma tecnologia Tesla, um tipo de bobina instalada nas dependências do Exército dos Estados Unidos em Utah, reproduziu um fenômeno elétrico imitando um relâmpago. Descarregou uma tensão de 15 milhões de volts com 12 metros de comprimento, a princípio cogitado para ser usado como arma de feixe de partículas, mas mais tarde se tornou um simulador de relâmpagos. Pense então no seguinte: quem assistiu uma noite de chuva e ventania e contemplar dezenas de raios aparentemente cruzando o céu na tempestade, não importa os danos que causem, todos vão dizer e lamentar que se tratou de um evento natural, de relâmpagos numa noite fatídica de tempestade. Ai, mas seja como for, o conhecimento de Tesla legou à humanidade benefícios sem precedentes e maravilhosos, mas porém, muito disso foi usado por pessoas inescrupulosas para gerar lucro, poder e domínio. E talvez, apenas talvez, a tecnologia HAARP seja o símbolo maior disso. Tesla, por exemplo, estimou que a Terra possui uma frequência ressonante. Se uma das tecnologias conseguir oscilar eletricamente as ondas eletromagnéticas ou de radiofrequência ao redor de um corpo natural, ou seja, uma fonte de água, uma massa de ar, uma coluna de nuvem, é possível então que esse se desloque, ou pelo menos as partículas se desloquem, as partículas que formam esse corpo, sejam deslocadas e numa proporção maior. Se a vibração ressonante atingir o tom do pulso vibracional da Terra, fenômenos muito maiores ou até globais podem ser induzidos ou até controlados. Simplificando, é como um cantor lírico é capaz de fazer, e movimentar as partículas de uma taça de cristal ao ponto de parti-la apenas ressoando uma tonalidade vocal ao nível da vibração molecular da taça. O tom de uma nota, escreve então os autores, vem de quantas vezes por segundo o som vibra. Cada ser e objeto na natureza também possui um tom, em que vibra e pode ser afetado quando outra vibração externa sintoniza na sua mesma frequência. E esses estudos estão na competência do que se denomina na área de ressonância de Schumann. E já na época dos experimentos de Nikola Tesla, se dizia que a cavidade natural entre a superfície da Terra e a ionosfera tinha sido afetada pelas atividades elétricas desencadeadas no plano atmosférico, pelas tecnologias ali desenvolvidas. E nesse quesito a teoria diz que se uma massa de vibrações rítmicas, grande, forte e constante o suficiente, puder ser emitida pelo tempo necessário sobre uma área de terra ou a partir de seu subsolo, a frequência de som produziria ondas estacionárias que fariam soltar as partículas da Terra em volta e fazê-las propagar no mesmo ritmo dessa ressonância, causando um movimento de placas similar a um terremoto. Na década de 1980, a própria coautora Jeanne Manning
participou de conferências e congressos de engenharia especificamente sobre esses temas e experimentos. E num desses, em 1986, ela ficou sabendo que pesquisas em elétrica e magnetismo havia descoberto que os campos elétricos podem ser diferentes e alguns deles não podem ser detidos nem mesmo pelo chumbo, um isolante natural da radiação. E ao menos para a autora e as dezenas de pesquisadores também e cientistas que ela consultou, ao longo de várias décadas, muitas dessas teses e teorias são factíveis, como a que propõe que toda forma de vida, seja animal, vegetal ou mineral, emite ou irradia um tipo específico de energia ou onda eletromagnética. E basta lembrar que o grande gênio Nikola Tesla trabalhou com essa hipótese e quis desenvolver uma forma de tecnologia que utilizasse desse atributo natural dos entes e corpos da natureza, para que transmitissem energia elétrica para todo lugar sem uso de cabos, torres ou fios. Na época, já tendo iniciado o projeto, o banqueiro JP Morgan retirou o financiamento de Tesla e providenciou que ninguém mais o fizesse. Isso fez com que Tesla parasse sua iniciativa que claramente afetaria os interesses da classe de poderosos do mercado financeiro, petrolífero, tecnológico. Mas afora isso, sabe-se que os experimentos de Tesla deram margem para a indústria militar desenvolver depois armas psicotrônicas e de engenharia da mente, como tecnologia de pulso ressonante para terremotos artificiais, radar mundial, feixe de partículas e até a manipulação de ondas cerebrais que depois foi utilizada por projetos psicológicos específicos lá na MK Ultra, Projeto Monarch e vários outros, né? Mas chama também a atenção que desde o governo de John Kennedy, as pesquisas nessa área são colocadas sob sigilo de governo. Alguns cientistas que estudaram os efeitos da energia iônica sobre eventos e fenômenos abaixo da atmosfera foram censurados e proibidos de falar no assunto, tanto pelo governo americano quanto pelo Comitê Científico da ONU. E apesar de, por causa disso, não termos disponíveis muito mais informações desses experimentos, é notório que perturbar violentamente uma parte da atmosfera superior, manipulando a potência ionosférica dessa camada, é por si só uma experiência muito perigosa. E certamente afeta, para pior, o estado de saúde do planeta. E por diversas vezes Ginny Manning, que é jornalista, tentou encontrar revistas especializadas em ciência climática ou editores que quisessem publicar sobre o assunto das forças climáticas elétricas em operação por essas agências militares norte-americanas, mas uma a uma, todas rejeitaram envolver-se com a questão. Uma aura de medo e coação pairava sobre o tema, e não é muito diferente atualmente. Mesmo após a ascensão da comunicação digital e o acesso livre à internet, há um pesado controle sobre esses assuntos. Qualquer hipótese que se levante sobre mudanças no clima da Terra deve estar alinhada às teses da ONU, de que são as flatulências dos boi, o CO2 da respiração humana ou da queima dos combustíveis fósseis que estão afetando a Terra, céu, mar, a manipulação das cargas elétricas da ionosfera, o lançamento de partículas químicas a partir de satélites e até mesmo a explosão de bombas nucleares no cinturão de Van Allen, como feito no início dos anos 1960, nada disso afeta parte alguma dos eventos climáticos. Nananina não. É nisso, por incrível que pareça, é nisso que eles querem que nós creiamos. Eu não sei você, amigo leitor, mas entre crer nisso e Papai Noel, eu fico com Papai Noel, tá? Entre acreditar que esses experimentos são inofensivos e apenas as flatulências das vacas é que prejudicam o meio ambiente, eu prefiro acreditar nos ovinhos de chocolate do coelhinho da Páscoa. Ai, ai. Mas uma informação também relevante sobre a ARP é que sua patente número 4686.605 afirma que seu uso tecnológico, dentre outros, consiste em, observe isso, modificar o clima, alterar a absorção solar, as concentrações de ozônio, de nitrogênio, etc., que podem ser aumentadas ou diminuídas artificialmente. Isso porque um dos métodos da tecnologia HAARP
e similares é trabalhar com gases ionizados como o hidrogênio a partir de um cinturão de partículas eletrificadas ou radioativas. Isso sem contar com o uso de nuvem de bário para fotoionizar a magnetosfera da Terra e aumentar a densidade do plasma frio na ionosfera, causando a queda de elétrons da camada superior para as camadas mais inferiores da atmosfera. E nesse estágio, entra em contato com elementos da mesosfera, onde ocorrem os raios cósmicos. E uma vez que essa camada é muito fria, até 100 graus abaixo de zero, o encontro com massas ionizadas superaquecidas pode gerar algum nível de intercorrência em fenômenos da natureza, na atmosfera baixa, a estratosfera e a troposfera, pelo menos. O que se sabe é que as patentes relacionadas ao projeto HAARP, ou as tecnologias nele utilizadas, prospecta que a rede de energia radioativas na ionosfera por aquecimento de ressonância se usado para fins militares, como pretendido pela DARPA, pode, aliás, confundir o sistema de radar e direção de mísseis e aviões inimigos, desarticulando eventuais ataques contra os Estados Unidos. No entanto, a ação de partículas atmosféricas eletrificadas atua não apenas contra o sistema eletroeletrônico de mísseis e aviões, mas também sobre quaisquer aparelhos colocados sob o seu raio de alcance. Além de, por extensão, qualquer fenômeno natural que reaja a cargas elétricas, como raios de relâmpago, por exemplo, tudo isso pode ser assim afetado. Mas também tudo aquilo que afete ou é afetado na presença de energia química, radiante ou magnética, toda essa cadeia de coisas são alteradas. E embora as pessoas que levantem dúvidas sobre o projeto HAARP sejam logo acusados de conspiracionistas, há muitos cientistas especializados em eletrofisiologia, energia nuclear e em climatologia que opinaram desfavoravelmente a esse tipo de tecnologia. Um deles, que trabalhou na primeira fase do projeto da Aurora Ativa, foi desligado da equipe depois de dar informações alarmantes da mídia lá na década de 1990. Outro pesquisador do Alasca teve seu escritório invadido e todas as suas anotações e relatórios de testes técnicos foram roubados. E concomitante a isso, sabe-se que desde os anos 1980, a tecnologia de manipulação de partículas atmosféricas pode ter seu feixe de corrente eletromagnética direcionado para áreas específicas. E as antenas servir de lentes ou dispositivo de foco para a luz solar, concentrando a energia de retorno para um ponto determinado em qualquer lugar do planeta Terra. E isso poderia significar controlar os padrões climáticos do planeta. O Dr. Richard Williams, que é físico do Centro de Pesquisas David Chernoff de Princeton, conquistou prêmios de reconhecimento nessa área de pesquisa. E ele foi um dos que contestaram a tecnologia de manipulação da ionosfera, escrevendo inclusive artigos científicos, alertando que ondas de rádio de alta intensidade direcionada para a atmosfera superior causam o aquecimento dos elétrons na atmosfera e, por efeito ressonante, pode interromper comunicações via satélite, transmissões eletrônicas, bloqueio de radares e também modificação climática. E para aqueles que negam a possibilidade dessas empresas e dessas tecnologias de alterar o clima, as patentes 4999.637, também a 5.041.834 e algumas outras, todas pertencendo à Radon Corporation, detentora do contrato da HAARP, assinala que essas tecnologias conseguem criar nuvens artificiais de íons e também criar um espelho ionosférico artificial composto de plasma, respectivamente. Não é segredo que o planeta possui um fluxo magnético ao redor dela. E são esses trilhos eletromagnéticos que afunilam os elétrons em sua direção e quando alguns deles escapam desse fluxo, causam uma espécie de explosão que se manifesta visivelmente num fenômeno chamado aurora astral ou aurora boreal. Ao olho humano, formam-se luzes coloridas brilhantes dançando no céu. E ocorre que as antenas da HAARP, ao emitir maciços feixes de radiação para a termosfera, o manto magnético é interrompido nesse percurso, ou pelo menos nesse trecho, como uma teia que tem
algumas de suas partes removidas, e certamente, ainda que a teia não se solte por completo, pelo menos uma parte dela perde a comunicação com a outra, gerando um desequilíbrio em toda a rede, rompendo a harmonia que deveria acontecer naturalmente. Charles Yost, um estudioso pesquisador de ciências naturais e físicas, também especialista em energia de produção para foguetes e naves espaciais, escreveu, na época, que o projeto HARP estava em fase de implementação e que a ionosfera teria sido, por isso, muito perturbada e a atmosfera abaixo, consequentemente, também estava sendo afetada. E isso significa que as alterações nos padrões climáticos, simples assim, os cientistas Cheng e Ima também corroboraram opiniões acerca disso, e nesse mesmo sentido. Ambos, trabalhando no laboratório de radiociência da Universidade de Stanford, provaram que os efeitos de ressonância pela injeção de sinais de radiofrequência na atmosfera superior precipitam partículas ionizadas na atmosfera baixa e que causam, por sua vez, perturbações magnéticas ao redor do planeta. E essa foi a mesma conclusão de outros cientistas, o Dr. Robert Harrell, John Katsoufax, nos anos 1980, o conselheiro-chefe da Casa Branca nos anos 1960, o capitão Howard Orville. Esse, inclusive, admitiu que eles estavam estudando maneiras de manipular as cargas da Terra e do céu e assim afetar o clima. E em 1994, a Força Aérea dos Estados Unidos revelou seu plano diretor Spacecast 2020, que consistia nos anos subsequentes em desenvolver uma iniciativa de armas climáticas onde o controle do clima era a arma de ataque e também de defesa, e literalmente usar a tecnologia de modificação ambiental para propósitos militares. Sem especificar detalhes, o setor de comunicação restringiu-se a dizer que se tratava de controle meteorológico e que já possuíam tecnologias para isso. Eles só estavam limitados por motivos de burocracia política. No fim, o que esses burocratas e cientistas descobriram é que o clima global não é apenas atmosférico e térmico, mas, sobretudo, elétrico. E como a ionosfera é um escudo elétrico sobre a Terra, as antenas HARP conseguem aprisionar o plasma elétrico nessa região e conduzi-lo pelo polo magnético e empurrá-la através de correntes de fluxos de energia. Contudo, essa movimentação oscila as partículas instáveis dos elétrons, que acabam descendo até as camadas mais baixas e interagindo quimicamente com as forças eletrostáticas das camadas mais inferiores e até aquelas presentes na superfície terrestre. Na ciência climática, isso é chamado de flutuações eletromagnéticas não naturais. E uma das interferências já comprovadas é na alteração das nuvens cúmulos-nimbus responsáveis pela formação de chuvas e tempestades. Inclusive, outro cientista, o Dr. Robert O. Becker, explicou como uma dessas interferências climáticas pode ocorrer. A energia expelida para cima a partir de um aquecedor ionosférico, nesse caso as antenas HARP, cria rasgos, fissuras ou fendas na magnetosfera. As partículas de íons excitadas dessa região são então libertadas e descem em cascata por esse portal elétrico em direção ao campo magnético da Terra. E essa avalanche de elétrons com altos níveis de energia flui em vibrações aurorais e deixa o ar eletrificado, afetando o processo de nuvens e de chuvas. E quanto a isso, experimentos em Colorado Springs conseguiram reproduzir os efeitos das auroras boreais e dos relâmpagos. Uma empresa russa, a Inland Intelligence Technologies, anunciou a descoberta de um método e aparelho capaz de controlar e ajustar os padrões climáticos em um raio de 320 km. O sistema utiliza antenas de 7,5 metros de altura para descarregar energia elétrica e reagir com os íons no ar. Numa dessas demonstrações, o aparelho afastou nuvens carregadas de chuva para longe da região, deixando o céu claro e limpo. Numa situação em que estava formando para chover e tudo nublado e sombrio. E observe que estamos falando da década de 1990. Imagine então o nível de capacidade de manipulação climática que a tecnologia oferece agora. E quando se fala em movimentação de nuvens, se está falando em massa atmosférica. E isso inclui os ventos ou as massas de ar quente e frio que circundam o nosso planeta.
Isso envolve aquelas que seguem o fluxo das marés ou correntes oceânicas, como o El Niño, por exemplo. Assim, quando vemos fenômenos típicos, mas com uma potência muito maior que o normal, isso pode ser efeito das mudanças de pressão pela injeção de tensão elétrica nas camadas atmosféricas. A energia elétrica afeta a energia térmica, que incide por sua vez nos elementos da natureza, como frio, calor, chuva, neblina, ou até mesmo ocorrências mais graves como erupções de vulcões, terremotos, maremotos. Estudos que apontaram essa intercalação de efeitos foram feitos com base de dados no transcorrer de mais de 20 anos, justamente para descartar as variações sazonais naturais. Mas enfim, o sistema HAARP e outros experimentos científicos em nome do clima ou da defesa militar são processos de eletromagnética de grande escala e suas reações atingem a crosta terrestre, o núcleo da Terra, os mares, as florestas, rios, a vida vegetal, animal, porque mexem com partículas subatômicas essenciais da atmosfera e do planeta, no nível energético até nuclear. É inevitável, portanto, não suspeitar que esteja, de fato, esses dispositivos e tecnologias afetando algo em torno da climatologia da Terra. Isto é, eles podem estar causando uma reação em cadeia descontrolada e não linear, aonde os que patrocinam e dirigem a HAARP possam determinar os efeitos e assim controlar coisas, controlar pessoas, desde o caráter geofísico e atmosférico do planeta até as atividades cerebrais dos seres humanos, quem sabe. Mas de qualquer modo, há uma porção de pessoas que acusarão sempre de teoria da conspiração tudo que não está dentro do seu horizonte de consciência, porque negar os fatos que desafiam seu senso de realidade é sempre cômodo, porque irá requerer das pessoas, depois que tome uma posição diante do que vir a descobrir, é comum. Ninguém gosta de sair de sua zona de conforto, será sempre mais plácido apenas negar tudo que não confirma suas prévias hipóteses e lançar algum xingamento aos que aceitaram o desafio de ir além do senso comum. Afinal, adquirir novos conhecimentos significa assumir novos posicionamentos, e isso sempre dói fazer, porque requer jogar o velho você fora, aquele eu mental que te acompanha há tantos anos. Mas se for sua vontade despedir-se desse velho você, desse eu ignorante que te habita, saiba que um novo você te espera, ao lado de coisas benignas que os anjos de Deus podem tocar. E assim está escrito: aos seus anjos